Nós nos concentraremos no verso 12, mas faremos a leitura de todos os 10, como disse, isto é, do verso 1 até o 17. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos os pares. É importante que a gente leia bem forte nesta hora da manhã a poderosa palavra de Deus que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Falemos com o Senhor uma vez mais. Soberano Deus, nós estamos diante da lei, e a tua palavra nos diz que sobreveio a lei para que avultasse o pecado. Portanto, Senhor, fica patente aos teus olhos mais uma vez as nossas debilidades. Abre também os nossos olhos, ó Pai, para que nós vejamos as nossas fraquezas. E à luz da tua palavra sejamos tanto corrigidos quanto encorajados a uma vida nova. Ó Deus, que o velho homem seja morto nesta manhã aqui. Que um pedaço mais de nós, ó Deus, seja degradado diante do peso da lei, para que o novo homem, a imagem e estatura de Cristo, o caráter do nosso Salvador seja construído no lugar do velho homem. E assim nós nos tornemos cada vez mais parecidos em imagem e semelhança com o Senhor que nos criou perfeitos. Ó Pai, aprimora-nos em perfeição. Ajuda-nos a crescer em santidade. Amém. E nós estaremos na direção certa. Amém. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e por isso oramos. Amém. Amém. A década de 60 foi uma época marcada por muitas palavras que começavam com o prefixo anti. Anti-família, anti-governo, anti-exército, anti-escola. Naquele tempo falava-se a respeito de eliminar estas coisas, porque acreditavam as pessoas que eram naquela época já de consciência razoavelmente formada, que se não houvesse família, nem escola, nem exército, nem governos, nem comércio, então haveria uma forma de liberdade de vida que daria a todos a sonhada felicidade. Felicidade sem lei era aquilo que se pensava. No entanto, embora esta tenha sido a vontade de muita gente, a realidade mostra-se contrária a isto no laboratório da vida. Todas as vezes que a lei foi abandonada, o que reinou foi o império da desordem. Todas as vezes em que os governos foram desprezados, o que imperou foi a criminalidade, a corrupção, a maldade, a falta de assistência aos mais frágeis,
A soberba dos que governavam esmagou a fraqueza daqueles que eram governados. Sempre que houve o abandono da escola como ferramenta para a promoção do crescimento intelectual, da aquisição de novas habilidades, o que se viu foi um rastro de pobreza, de falta de capacidade, de opressão e todo tipo de maldade que se pode pensar. Mas de todas estas coisas contra as quais lutou a sociedade dos anos 60, a pior delas foi a luta contra a família. A tentativa de eliminar a família como uma forma de encontrar felicidade resultou numa grande tragédia. O inimigo de Deus sabe que esta estratégia é muito eficaz. Isto acontece porque a família é para a sociedade a mesma coisa que uma célula é para um corpo, uma unidade funcional essencialmente necessária. Se você derrubar a família, a sociedade é derrubada. Se você destruir a família, a igreja é a próxima que deixa de existir. Se você estragar a família, toda a estrutura social desmorona ao redor. O inimigo de nossas almas fica feliz com a tragédia e com a ruína. Não é por isso que é ele o maior patrocinador da ideia de que destruir a família seja a máxima de alguns que acham que daí virá a felicidade. Uma conhecida autora desta época, chamada Annie Gottlieb, escreveu um livro que tinha por título Do You Believe in Magic? Que pode ser traduzido por Você Acredita em Mágica? E neste livro ela escreveu, no ano de 1987, publicado nos Estados Unidos, uma frase que entrou para a história e que se tornou a regra de vida de muita gente. Ela disse: nós podemos não ter conseguido derrubar o Estado nos anos 60. Podemos não ter conseguido derrubar as estruturas de exército e, enfim, as estruturas que estavam estabelecidas. Mas uma coisa nós conseguimos desfazer: desestruturamos a família. Fomos capazes de libertar os filhos dos pais. Conseguimos demonstrar com isso que as pessoas poderiam agora finalmente experimentar o amor por todas as vias, sem as regras de como isso deveria acontecer. Ela disse que esta conquista foi mais poderosa do que a divisão do átomo que resultou nas bombas de Hiroshima e de Nagasaki. Ela terminou dizendo: podemos não ter libertado o homem do Estado, mas conseguimos libertar os homens de seus pais. Fecha aspas. Com estas palavras, meus queridos irmãos, e com esta decisão e com esta conclusão assustadora, esta mulher mostrou para o mundo uma realidade que tem sido vista desde então, a de que a desvalorização da família é alguma coisa que pode ser boa, mas que nós percebemos como algo absolutamente nocivo. A pergunta é como consertar aquilo que os anos 60 trabalharam para destruir. Como consertar ideias como essa que foram difundidas por meio de livros e que hoje é praticada nas universidades e em muitos lugares onde especialmente os jovens manifestam a sua maneira de pensar. Como corrigir o grandioso mal da desestruturação da família? É exatamente sobre isso que Moisés fala no verso 12 do capítulo 20 de Êxodo. Escrito pela mão de Deus em tábuas de pedra, está o antídoto que corrige o problema da destruição da família. Aqui o texto diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. A ordem de Deus, aqui expressa de modo muito claro, chama a nossa atenção como nos ensinando a preservar a família. Há três coisas, ou três grandes mensagens, verdades que este texto nos oferece, que nos ajuda a resolver este problema. Preservar a família é preservar a nossa própria existência. Se nós não trabalharmos para preservar a família, nós seremos os próximos a sermos exterminados da face da terra. Não subestime, irmão amado, o que a falta de uma família pode fazer numa sociedade, numa igreja e no mundo. Observe. A primeira parte do verso 12
começa com a palavra honra. A primeira dose do medicamento para salvar a família começa com a palavra honra. Honrar os seus progenitores é a primeira frase que Moisés oferece como antídoto para a destruição do lar. O que significa honra? É sinônimo de respeito. Respeitar não é algo que se faz apenas com palavras, mas é algo que se faz também com ações. Respeitar exige daquele que respeita a tomada de decisões, o movimento na direção de fazer com que este respeito que é dito seja notado. Honrar o pai e a mãe neste texto não nos é dado como uma opção, mas como uma regra para a vida. O verbo hebraico, de onde se traduziu a palavra honrar, está na forma mais intensa como na língua hebraica se pode dizer alguma coisa. Na língua portuguesa, sempre que nós queremos dar ênfase a algo, nós usamos o superlativo, não é assim? Então, quando algo é importante, mas quando algo é muito importante, é importantíssimo. Na língua hebraica não existe esse recurso do superlativo. O recurso que lá existe é falar os verbos, como se diz, no modo piel, quer dizer, no modo mais intenso que existe. É como se, escrevendo com letras cursivas, o autor agora escrevesse tudo com letras maiúsculas. Honra a teu pai e a tua mãe. Este respeito deve ser praticado com letras maiúsculas. É muito importante isso, porque à medida em que os anos passam, os pais envelhecem. Os filhos percebem que à medida em que eles crescem e se tornam fortes, os pais vão, por natureza, se tornando cada vez mais fracos no que se refere aos seus aspectos físicos, pelo menos, para não dizer também nos aspectos intelectuais, cognitivos, quando alguma dessas enfermidades neurodegenerativas não raramente se estabelece. É comum que filhos fortes vejam pais enfraquecendo na carreira da vida. O pecado trouxe ao mundo a degradação do homem. E assistir a esta cena é algo tão comum hoje quanto foi nos dias do Éden. Mas agora o remédio para esta condição, qual? A de que um filho que vê um pai se degradando acha que pode desonrá-lo, desconsiderá-lo, tratá-lo como alguma coisa descartável, desprezível, sem valor, tem de ser corrigido à luz da palavra do Senhor. Aqui nós somos ensinados a olhar para aqueles que nos trouxeram a vida, em todas as fases da vida, como alguém digno de ser respeitado. Olhar para estas pessoas e cuidar delas quando elas se tornam fracas, é dever daquelas que estão por Deus mantidas fortes. Um filho honra o pai e respeita quando cuida dele e manifesta a proteção que só um filho forte pode dar. E proteção é aquilo que se dá com atitudes, mas também com palavras. A gente protege o outro quando põe o braço para que ele se apoie. A gente protege o outro quando livra ele de ambientes perigosos, mas a gente também protege o outro quando com palavras impede que ele seja difamado, impede que ele seja maltratado, impede que ele seja de alguma maneira ferido, verbalmente agredido. Coisas desta natureza precisam ser praticadas pelos filhos que aqui estão sendo chamados por Deus a honrar os seus pais. Honrar os pais é fazer por meio de respeito, de atitude, de obediência e de cuidado aquilo que o Senhor, que é o nosso Pai, espera de nós. Aqui, irmãos amados, nós somos chamados a tomar a primeira dose do remédio que preserva a família. E a primeira dose consiste em observar este mandamento, respeitando aqueles que foram por Deus designados para cuidar de nós. Mas cuidado, porque há muitos de nós que olham para os pais e podem pensar o seguinte: não há honra suficiente nesta pessoa que faça com que eu tenha disposição, motivação para me dedicar a cuidar dela. Talvez você tenha sido vítima de abandono, talvez você tenha sido vítima de maus tratos, talvez por alguma razão aqueles que devessem cuidar, ou que deveriam cuidar e proteger você, tenham falhado nesta tarefa muitas vezes, muitas mesmo.
Talvez você tenha sido até abusado por aqueles que deveriam proteger você de abuso. Notem, irmãos, se nós buscarmos aqui razões para desrespeitar e desonrar os nossos pais, possivelmente nós vamos encontrar nestes que são pecadores razões para nós financiarmos a agenda do abandono que queremos praticar. No entanto, a grande motivação para honrar e respeitar o pai e a mãe não é aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas a ordem de Deus que tem direito de exigir de todos nós aquilo que nós devemos fazer. A motivação para honrar e respeitar um pai e a mãe não vem do pai e da mãe, vem de Deus. Aqui nós estamos sendo ensinados a olhar para o pai e a mãe e honrá-los não por causa deles, mas apesar deles. Nós estamos sendo ensinados a honrar e respeitar por uma razão sobre todas, porque o Senhor mandou. E você sabe que em relação ao que significa Deus ter mandado, tem uma máxima que vale ser lembrada: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim, é uma verdade absoluta. Quando Deus diz faça, simplesmente vai e faça, porque Deus tem a capacidade de entender o que é o melhor. E nós, quem somos para questionar os seus termos? Quem somos nós para encontrar na maneira de Deus exigir as coisas alguma lacuna para ser o seu conselheiro e corrigir a maneira como Ele diz que nós devemos fazer as coisas? Seria no mínimo uma grande loucura questionar os termos de Deus, ao passo de que será uma grande bênção observar sem reservas aquilo que Ele exige de nós. Meus irmãos, por que os nossos pais devem ser honrados? Em primeiro lugar, porque Deus assim determinou. Em segundo lugar, porque foi Deus quem deu a eles a autoridade para governar. A autoridade não é alguma coisa que surge em nós, mas que é colocada em nós por quem tem autoridade. Toda autoridade legítima é derivada. Uma autoridade que é autoproclamada é uma autoridade espúria. Ela não vale para nada. Quando Deus manda que os filhos obedeçam, respeitem os seus pais, Ele próprio está derivando a sua autoridade sobre os pais. Coisa saudável é considerar esta ordem hierárquica e levar isso a sério. Quando Deus deriva a sua autoridade aos pais, Ele delega aos progenitores aquilo que de mais poderoso há para governar aqueles que foram gerados por eles, aqueles que foram adotados por eles ou aqueles que são cuidados por eles. A autoridade que vem de Deus legitima aquilo que os pais fazem com os filhos, especialmente aquilo que é bom, e tão somente aquilo que é bom. Todas as vezes que um pai errou com o filho, não foi por causa da autoridade de Deus que recebeu, foi por causa do mau uso que fez da autoridade que o Senhor concedeu a eles. Não atribua a Deus a culpa que é do homem. A autoridade vem de Deus. A decisão de aplicá-la é do homem. Quando ele aplica bem, Deus seja louvado. Quando ele aplica mal, ele será responsabilizado. Então, irmãos, a culpa não é de Deus de ter dado aos nossos pais autoridade e eles terem feito mau uso. A culpa foi deles de terem usado mal. Mas ainda assim, quando nós olhamos para os nossos pais que foram maus em algum aspecto conosco, é certo que nós vamos encontrar que eles também acertaram, porque até um relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. Não há pai que, por mais terrível que tenha sido, nunca tenha feito algo de bom. Honrar o pai e a mãe será lembrar estes atos de bondade, ainda que tenham sido poucos. Lembrar alguém a respeito daquilo que de bom esta pessoa fez com você é lembrar que Deus derivou para ela não apenas a autoridade, mas a capacidade de ser boa apesar de pecadora. O apóstolo Tiago disse que a bondade só tem uma origem, o Pai das luzes. Portanto, quando há brilho em um pai pecador, ainda que pouco brilho, este brilho é reflexo daquilo que brilhou na glória do nosso soberano Senhor. Louve a Deus por isso. E encontre, ainda que nestas poucas situações, algo para lembrar e para honrar. Conte para os seus filhos, os netos de seus pais,
aquilo que de bom seus pais fizeram com você. Não fale do que eles fizeram de mal. Respeite e honre, lembrando da bondade. Aqui, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, 20, nos faz lembrar. Assim disse o apóstolo: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O mesmo apóstolo disse ainda em Efésios 6:1: filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. O filho que obedece o pai, ainda que o pai não seja o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, está obedecendo ao Senhor, e ele colherá os frutos desta obediência. Os pais podem até não honrar a obediência dos filhos, mas Deus, que é um pai sobre todos os pais, saberá dar boas dádivas àqueles que obedecerem à sua lei. Portanto, repito, obedecer e honrar, respeitar o pai e a mãe, é algo cuja motivação vem da ordem de Deus e não da dignidade que o outro tem ou deixa de ter. Como a Bíblia ou como Deus nos ensina a preservar a família? Em primeiro lugar, honrando o pai e a mãe. Em segundo lugar, obedecendo à hierarquia. Observe, primeiro ele falou: obedeça ao teu pai, e depois ele disse: obedeça à tua mãe. A estrutura do lar está preservada na letra da lei. O pai tem por obrigação guiar a família. Portanto, quando Deus exige obediência e respeito, é o nome dele que é citado primeiro. Há pais que são negligentes nesta tarefa, mas repito, a culpa não é de Deus que deu a tarefa, mas dele que a negligencia. Há famílias em que a mãe governa e o pai é governado. Ora, o erro não está na lei de Deus, mas no modo como esta família decidiu aplicá-la. Aqui o texto corrige a ordem. Se você lamenta o fato de que na sua casa o seu pai nunca tenha sido um bom governante, você não precisa lembrar isso aos seus filhos, os netos. Você deve ser o pai que o seu pai não foi para eles. É ser para os seus aquilo que você não recebeu. É assumir a posição que eles deixaram ou que ele deixou de alguma maneira de assumir. É consertar, é acertar onde os nossos pais erraram. Não é assim que tem sido desde o começo? Nós não temos sido ensinados a acertar onde Adão, nosso pai, errou. Jesus Cristo, o segundo Adão, não é aquele que acerta onde o primeiro falhou. Não é esta a máxima das Escrituras que lemos aqui no Salmo 78? Os nossos pais pecaram, padeceram e caíram no deserto. Mas agora a palavra de Deus diz: fiquem de pé, obedeçam e marchem adiante para que vocês tenham dias de vida, de prosperidade e de paz. O restabelecimento da hierarquia familiar é a segunda dose do remédio para preservar a família. Se você quer ter uma família melhor do que a que você teve, considere isso. Seja para o seu filhinho pequeno aquilo que o seu pai e a sua mãe não foram para você. É uma grande oportunidade de usar a autoridade que Deus te dá, a instrução que o Senhor nos oferece como grandes ferramentas para construir uma família tão linda e tão maravilhosa quanto uma família pode ser nesta terra. No entanto, irmãos, obedecer o pai e a mãe, ou seja, esta ordem hierárquica, também é ampliado o conceito numa leitura mais ampla que os doutores de Westminster fizeram a respeito das Escrituras. Eles interpretaram o texto de Êxodo 20, verso 12, à luz de todo o texto sagrado, e chegaram à conclusão, que está registrada na pergunta número 124 do Catecismo Maior de Westminster, chegaram à conclusão de que quando Deus diz honra o pai e a mãe, ele não está falando apenas dos progenitores ou dos pais adotivos, mas que ele está falando a respeito de todos aqueles que estão acima de nós na organização hierárquica da família, da igreja, da sociedade e do mundo. Diz assim o texto que está nos documentos de Westminster. Nos é ensinado lá que Deus nos oferece neste mandamento uma interpretação ainda mais ampla e consistente do verso, que consiste no conceito de que amar o pai e a mãe é também amar as pessoas que estão superiores a nós, isto é, as autoridades estabelecidas por Deus em qualquer âmbito da existência.
Então o quinto mandamento evoca de nós não apenas honra e respeito ao pai e à mãe, senão que também honra e respeito ao presbítero ou aos presbíteros, aos pastores, aos diáconos, aos professores, aos diretores, aos chefes, a todos aqueles que estão nas esferas de governo, seja política, seja policial, todos os que receberam a autoridade da parte de Deus devem ser honrados e respeitados por nós. Em certa medida é verdade isso. Pensar num governante como um pai de uma nação. Que coisa triste é quando o pai é ruim. A nação sofre. Como quando num lar o pai é ímpio, é perverso, também gemem aqueles que são governados. No entanto, o fato deles não serem bons no que fazem não nos dá o direito de desprezá-los por isso. Respeitá-los é algo que fazemos porque Deus manda. Isto é saudável. A pergunta 124 diz: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? A resposta é: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e em dons. E especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Portanto, honrar e obedecer a esses traz bênçãos diante de Deus. Como Deus nos ensina a preservar a família? Em primeiro lugar, com honra. Em segundo lugar, com respeito à hierarquia. Terceiro e último lugar, Ele promete vida longa aos que obedecerem à sua lei. Nenhum pai e nenhuma mãe, por mais amorosos que sejam, são capazes de acrescentar dias de vida aos seus filhos, não é verdade? Quantos pais choram numa UTI vendo um filho degradando-se por uma enfermidade? Quantos pais lamentam o fato de que a doença que avança não pode ser freada pelo pai que gostaria de ver aquela pessoa preservada? Quantos pais lamentam e muitos dizem que se pudessem dariam o seu próprio coração, rasgariam o peito para colocar o coração dentro do peito do filho cujo coração está, por alguma maneira ou alguma razão, parando de funcionar? Quantos de nós não estariam dispostos, irmãos, a dar a própria vida para preservar a vida daqueles que o Senhor nos deu? No entanto, não está no poder de nenhum de nós acrescentar nenhum segundo de vida àqueles que Deus nos deu a alegria de trazer à vida. No entanto, com Deus é diferente. O Pai que está no céu é quem diz quem vai e quem fica. O Pai que está no céu é aquele que prolonga ou é aquele que abrevia os dias de vida de quem está na terra. Nas mãos de Deus está o querer e o executar. Nas mãos de Deus está o acrescentar e também o subtrair. E agora, Ele nos dá uma receita infalível sobre como viver muito e sobre como viver bem. Ele nos dá uma receita que não tem outra melhor na face do cosmos, a respeito de como é viver perfeitamente neste mundo marcado por imperfeições. Ele nos diz que a obediência será honrada e será honrada com uma vida longa. Observe a segunda parte do verso 12. Depois de dizer para honrar o pai e a mãe, ele disse, leiamos todos: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos de novo? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Prolongar dias é algo que Deus pode operar. Prolongar dias na terra é sinônimo de viver vida longa. Deus pode dar. Mas aqui o texto diz que para receber, para que, cláusula de condição, algo tem que ser feito antes. Honrar, que é respeitar na forma do cuidado, da obediência, de palavras e de atitudes que demonstram esta honra, será por Deus coroado com muitos dias de vida na face da terra. A condição para viver muito é honrar muito. Que coisa maravilhosa e simples. Deus dará vida longa ao obediente, mas os dias do contraventor
estão contados. É isso que está dizendo aqui. Porque da mesma forma como o que obedecer viverá muito, o desobediente viverá pouco. Eu sei que já contei essa história outra vez, mas quero aqui relembrar, em função de que alguns podem não ter ouvido. Na família, nós experimentamos algo muito real em relação a isso. Kécia tinha um sobrinho, o jovem estudou na universidade o curso de medicina. Uma alegria para a família é formar um filho médico, não é verdade? Um pai fica muito animado no dia do diploma, a mãe também. É um momento honroso, uma solenidade maravilhosa. Não obstante, a alegria da festa contrastou com a tristeza da morte. Na mesma noite em que o jovem levantou o diploma, a família levantou o atestado de óbito. E a pergunta é: o que deu errado? A desobediência foi o lapso entre o momento da glória e a tragédia do caixão. A família disse, depois de ele ter tomado alguma coisa: não pegue o carro. Ele entrou no carro. Não vá. Ele encheu o carro de gente. Acelerou na reta e não foi capaz de virar na curva. O carro encontrou um poste que o partiu ao meio como uma folha de papel e sentenciou para sempre o doutor à sepultura. A desobediência custa caro, irmãos. Sempre custou. Deus nos está alertando faz tempo em relação a isso. Desrespeitar os pais é algo tão odioso diante dos olhos de Deus que Ele pune com a morte. Em Deuteronômio capítulo 27, verso 16, está escrito: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E o povo dirá: amém. Exigências do Senhor. Êxodo 21, 17 registra: quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Levítico 20, verso 9 registra: se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, algumas páginas adiante, em Deuteronômio capítulo 21, porque este texto nós precisamos ler juntos. Deuteronômio 21, versos 18 a 21. É a palavra do Senhor. Ouçam, filhos, com o coração o que estas palavras dizem. E quando digo filhos, falo com todos, inclusive comigo, não é? Porque todos nós tivemos um pai e uma mãe, não é assim? Obviamente, todos somos filhos. Deuteronômio 21, de 18 a 21. Vamos todos o que diz a palavra de Deus? Diz assim o Senhor: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Ordem de Deus. O Senhor mandou que isto acontecesse. Irmãos, era em meio aos gritos de dor, porque você já imaginou como é apedrejar uma pessoa até a morte? Imagine essa cena. Ela está aqui para ser lembrada. Você já imaginou como fica uma pessoa que está sendo apedrejada até a morte? Primeiro ela tenta fugir, eu imagino. E então as pedras começam a ser lançadas de uma por uma, de uma por uma. Pedras pesadas batem no rosto, batem na cabeça, batem no tronco, arrancam lascas de pele, sangue voa. A cena é de grito, é de dor e é de terror. Mas a pergunta é: por que Deus mandou isso ser feito?
Por que levar um filho até lá? Para que nós aprendêssemos algumas coisas que são poderosas para destruir uma família. E para que a gente tirasse isso do nosso lar, antes que Deus tire de nós o direito de governar, o direito de corrigir aqueles que o Senhor nos deu com a tarefa de abençoar. Antes que Ele tenha que fazer. Antes que outro tenha que fazer. O Senhor aqui nos exorta a que nós façamos. Ensina o seu filho a ser uma pessoa honrosa e respeitosa, a honrar e respeitar. Não ensine rebeldia para os seus filhos. Não seja rebelde diante dele. Não seja rebelde às autoridades, aos olhos deles, porque eles vão aprender muito rápido. Porque se tem uma coisa que a gente aprende rápido é fazer o que é errado, não é verdade? O que é certo demora, mas o que é errado é fácil. Um filho vê o pai desprezando a autoridade, por exemplo, daqueles que governam a igreja, e aprende a desprezar as autoridades da igreja. Não esqueça, haverá um dia em que você pode precisar dessas autoridades para ajudar você a livrar o seu filho do mal que ele agora enveredou-se. E ele, tendo aprendido a desonrá-las, não dará ouvido quando você clamar por socorro a elas. Quem ensina a rebeldia, colherá os frutos amargos da rebeldia. Há algo muito sério, irmãos, que nós temos que lembrar aqui. Há pais que olham para os seus filhos beberrões e acham isso até engraçado. Há pais que acham razão de rir num filho que bebe até cair. Mas antigamente a coisa era diferente. O verso 20 diz que o pai que assistia essa cena levava o filho para ser sentenciado, para que os outros filhos vissem a cena e aprendessem um caminho melhor, para que temessem ao Senhor. Não ache, irmão amado, que você vai experimentar honra e respeito quando a sua força acabar, se você não ensinar os seus a honrar e respeitar enquanto você ainda tem forças. Não ache. O mundo não é feito de mágica. O mundo é feito de realidade. E eu quero aqui chegar ao final desta mensagem, lhes fazendo lembrar algumas coisas, porque alguém no coração incrédulo pode dizer assim: ora, mas ninguém mais faz isso. Por que ninguém mais leva os filhos para serem apedrejados? Porque isso já acabou, pastor, isso já ficou no passado, alguém pode pensar. Isso já não funciona mais, não. Deus não exige mais isso de ninguém. Ora, eu preciso concordar com você que em certa medida a gente não assiste mesmo esta cena acontecendo. Os homens não estão sentenciando os filhos rebeldes uns dos outros. Mas Deus todos os dias, quando o dia amanhece e quando o dia se vai, decide cobrar a conta daqueles que são desobedientes aos seus pais. Todos os dias. Deus está nos mostrando que Ele continuará a fazer aquilo que visualmente Ele mandou fazer no princípio. Deus está nos mostrando que, embora agora a tarefa não seja nossa, Ele não desanimou da tarefa. Por isso, filhos amados, temam o Senhor, para que a sua vida seja prolongada. Ouçam os pais, respeitem aos seus pais. Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais. Serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade.
São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Deus se encarregará de sentenciar os filhos que desonrarem os seus pais, e ele fará isso do modo mais assombroso que se pode ver, para que os demais vejam e temam. Veja, irmãos, o Senhor não tem o prazer na morte, o Senhor tem prazer na vida. Em Cristo Jesus nós recebemos a água da vida. Nele e através daqueles que tomam desta água jorram rios de água viva. Todo este intento, toda esta contundência, toda a força dessas palavras é para que nós olhemos para o que é mal, temamos o caminho da desonra e do desrespeito e andemos no caminho da honra e do respeito para que vivamos e vivamos bem. Você quer ser feliz na terra, meu amado irmão? Então seja obediente e honroso aos seus pais, porque isso é agradável diante do Senhor. Lembre-se disso. Sabe, filhos, muitas vezes vocês podem se perguntar por que vocês não conseguem se relacionar, por que vocês não conseguem namorar, por que vocês não conseguem se casar, ter um bom emprego, construir um lar, progredir na carreira profissional. Talvez vocês se perguntem, por que eu não consigo crescer na vida, na fé, ver frutos no meu ministério? Eu te conjuro, irmão amado, em nome de Deus, o Criador, a parar agora mesmo e autoavaliar a sua vida e ver se a causa da sua ruína no tempo presente não seja causada por causa da desonra que você tem desferido contra seus pais e contra as autoridades que estão sobre você. O peso da lei nos leva a esta reflexão. Desonrar os pais é um pecado e custará muito caro, mas honrar será uma fonte de vida e um caminho de progresso. O verdadeiro progresso, aquele que vem chancelado com o carimbo de Deus no final da página. Aquele que diz: servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Vem com o carimbo de Deus no final da página, dizendo: aquele que se humilhou debaixo da poderosa mão minha, será no devido tempo exaltado. Honra será coroada com bênção, bênção de vida, de prosperidade, de crescimento. Amados irmãos, conforme disse João, e aqui eu termino, arrependa-se de ter sido desonroso com seus pais e construa uma história diferente daqui para frente. Confesse o seu pecado, converta o seu coração aos seus pais. Pais, convertam os seus corações aos seus filhos. Há muitos pais que guardam rancor dos filhos, fazem cara feia o tempo inteiro e não estendem a mão, não dão um abraço, não exercitam carinho. É o momento de converter o coração aos filhos para dá-los uma nova chance de serem honrosos e respeitosos. Diga isso para eles. Você falhou no passado e eu fiquei aborrecido, mas você vai ganhar uma nova chance. Dê nova chance. Haverá coisa mais valiosa do que uma nova chance? Haverá? Haverá coisa mais valiosa do que olhar para o dia, olhar para a carne, perceber que nós estamos vivos e temos a chance de acertar daqui para frente naquilo que daqui para trás não pode ser corrigido? Esta é a chamada do Evangelho, arrependimento e conversão, para que a água da vida sacie a nossa vida agora e seja uma fonte de vida para todos que andarem no caminho que nós vamos trilhar. Que Deus nos abençoe.